Tá. Começou! Fala galera, professor Carlos Eduardo na área. Estou aqui hoje para conversar com vocês, né? Nós não temos, digamos assim, uma aula de língua portuguesa, não venho fazer isso daqui. Eu venho conversar com vocês, né? O professor Fábio já fez uma introdução muito boa, mostrou aí, né? Qual é o objetivo do encontro? Qual é o objetivo da conversa? O que é que a gente vai ver aqui? E o meu objetivo hoje, gente, é mostrar para vocês o que eu faria se eu fosse fazer o concurso do Estado. Eu não vou fazer o concurso do Estado, né? Foi algo que eu prometi a Deus, né? Enfim, quem é evangélico vai entender, nós fazemos votos a Deus, e foi um voto que eu fiz a Deus, e eu disse que se eu fosse aprovado dentro das vagas no concurso da prefeitura, eu não iria fazer o do Estado, porque agora eu estou direcionando todo o meu foco para o meu doutorado, né? Meu foco é ser professor universitário, e eu só tenho um mestrado, né? Não tenho um doutorado ainda. Então, o meu objetivo agora é entrar no doutorado, e para isso eu não quero ter dois vínculos, digamos assim, isso tomaria muito meu tempo. Então vamos lá, meus queridos, qual é o objetivo de hoje? É mostrar para vocês o que foi que eu fiz, o que foi que eu segui, né, para conseguir a aprovação em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Mossoró. Foi aquele desespero, né, quando saiu o edital. Eu entendo totalmente a reação de vocês quando o edital saiu. Eu também me desesperei, eu chorei rios quando eu vi a quantidade de vagas. Para o meu cargo, né, nós tínhamos 2 vagas para ampla concorrência, então eu me desmotivei muito. Eu imaginei todo mundo dentro dessas 2 vagas, mas eu não me imaginava dentro dessas 2 vagas, né? E quando eu orava, eu pedia muito a Jesus que eu ficasse dentro do cadastro de reserva. Era a minha oração. Todos os dias eu dobrava os meus joelhos e dizia: Deus, tu sabes o quanto eu preciso desse concurso. Eu não tenho condições de competir com os doutores e ficar dentro das 2 vagas, mas o Senhor pode me deixar no cadastro de reserva. E aí Deus deu um tapinha na minha cara e me mostrou que a gente nunca deve pedir coisas pequenas a um Deus que é tão grande, né? Foi a maior lição que eu aprendi no concurso da Prefeitura de Mossoró. Pronto. Vamos lá, professor. Primeira coisa que o senhor faria se você fosse fazer o concurso do Estado: eu sairia de todos os grupos de WhatsApp negativos. Sabe aquele grupo que todo dia tem alguém que diz assim: ah, porque é pouca vaga. Ah, porque esse concurso é só para gastar dinheiro. Ah, porque o governo do Estado só quer arrecadar. Ah, porque fulano é doutor e vai fazer. Ah, porque fulano já estuda há 15 anos para esse concurso e vai fazer. Eu sairia na hora. Gente, isso suga nossas energias. A vida do concurseiro já tem tantos percalços, então se você puder evitar, né, esses grupos de WhatsApp, pelo amor de Deus, saia disso, né? Sai um pouquinho das redes sociais, é a primeira coisa que eu faria. E eu saí de perto de toda a galera que era negativa, né? E não só nas redes sociais, né? Amigos, entre aspas, que diziam: ei, Márcio, sabe quem é que vai competir com você? Fulano lá de Fortaleza, ele é doutor. E aí, você acha que você tem condições de batalhar com ele e tal? Então, me afastei dessa galera, né, que era negativa. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês: se afaste, gente. Se afaste de toda espécie de negatividade. Sai de fora disso daí, certo? Sai de fora disso daí. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faria é isso. Segundo, cronograma de estudo, gente. O cronograma de estudo tem que ser algo que vocês têm que ter na rotina. Não existe, gente, possibilidade de você estudar para um concurso sem ter um cronograma de estudo. Responde já a sua dúvida, viu, minha amiga? Não existe isso. Por quê? Não existe isso de você acordar de manhã e dizer assim: o que é que eu vou estudar hoje? Ah, acho que eu estou com vontade de estudar português. Ah, estou com vontade de estudar. Não existe isso, gente. Nós precisamos de organização. O problema é como fazer um cronograma de estudo pensando em que a galera é professor, tá na sala de aula, trabalha os 2, 3 turnos, assim como eu trabalhava, né? Como Fabrício, eu trabalhava em 3 turnos, manhã, tarde e noite. E como é que a gente faz um cronograma de estudo se a gente trabalha o dia todo? Primeira coisa, gente, aquele cronogramazinho de segunda, LDB e raciocínio lógico matemático. Terça, direitos humanos e didática. Aquilo não vai funcionar para você. A real é essa. Isso não vai funcionar para você. Não tem como. Sabe por quê? Porque quando você falha um dia na semana, acabou seu cronograma. Foi tudo por água abaixo.
Vamos supor, na segunda tem um português e RLM para estudar. Estudei. Mas na terça, sei lá, teve uma reunião na escola, eu cheguei muito cansado, não consegui estudar. Pronto, você falhou na terça, acabou sua semana de estudo. Vai acumular na quarta, na quinta, na sexta, acabou. Então, aquele cronogramazinho de estudo de segunda, português e matemática é a primeira coisa que eu descartaria. Eu não uso isso e não recomendo. Se você tem uma rotina puxada, assim como eu tinha, aquilo não vai dar certo para você. A única coisa que vai gerar é frustração. Professor, então o que é que o senhor faria para estudar? Né? O que é que você vai fazer para estudar? Estudar o ciclo de estudos. O ciclo de estudos, gente, é o cronograma ideal para você que tem a rotina puxada, para você que às vezes não tem como estudar todo dia, para você que estuda dia sim, dia não. O ciclo de estudo vai atender você. Então eu vou mostrar para vocês o ciclo de estudo que eu utilizei, o que é o ciclo de estudo e como você vai montar o seu ciclo de estudo, como é que ele vai ajudar. Show? Quando terminar de falar do ciclo de estudo, eu vou falar sobre a revisão cumulativa. Então, vou projetar aqui para vocês o ciclo, para ver se a gente consegue desenrolar isso daí. Deixa eu só dar uma olhadinha na dúvida da colega. Professor, se você já tivesse um vínculo no Estado, ficasse no cadastro de reserva da prefeitura, faria o do Estado novamente? Faria. Faria, meu amigo. Confesso para você que eu faria, viu? Faria sim. Vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto. Pessoal, tá aparecendo aí para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tá aparecendo, né? Vai sim, minha amiga, ficar disponível. Pronto, gente, olha. Isso daqui é aquilo que nós chamamos de ciclo de estudo. O que é o ciclo de estudo? Bom, você vai pegar todas as suas matérias, esse aqui é o ciclo que eu utilizava, certo? Você vai pegar todas as suas matérias, certo? Todas as suas disciplinas e vai distribuir essas disciplinas. Por exemplo, quais eram as disciplinas que eu estudava? LDB, ECA, BNCC, a discursiva, né, que foi o terror aí, didática, tecnologias e português. O português que eu estudava era o português das específicas, né? Então vamos lá, você vai distribuir, vai fazer uma sequenciazinha e vai mostrar aí quais são as disciplinas que você tem para estudar. E aí você vai formando, olha, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, quantos ciclos você colocar. Professor, como é que eu vou fazer isso? Vamos supor que hoje é segunda-feira. Eu trabalhei de manhã, dei aula de manhã, certo? Dei aula de manhã, aí dei aula de tarde, não consegui estudar nem de manhã nem de tarde. Dei aula de noite e cheguei à minha casa de 10 horas da noite. Caramba, estou muito cansado. Mas eu tenho que estudar. O que é que eu faço? Eu venho para o ciclo e vou estudar uma matéria. Por exemplo, como eu estou muito cansado, eu vou escolher uma matéria que é fácil. Vamos lá, quais são as matérias que são fáceis para mim? São essas que estão em verde. Então, vamos supor que hoje, dia 18/10, eu cheguei muito cansado e vou estudar LDB, que eu acho LDB fácil. Então, vem aqui, ó, chego às 10 horas da noite e estudo LDB. E eu coloco a data. Por exemplo, hoje é 18, né? 18/10. Eu não vou me importar, gente, com a quantidade de tempo que eu estudo. Nunca me importei com isso. Ah, vou estudar aqui, sei lá, 3 horas. Não, eu nem cronometrava. Vou ser sincero para vocês, eu nem cronometrava. Eu estudava o que desse. Então, eu cheguei aqui, estudei LDB na segunda-feira porque foi o mais fácil, show de bola. O seu objetivo, gente, é fechar o ciclo dentro de 7 dias. A única missão que você tem é fechar esse ciclo dentro de 7 dias. Aí, vamos supor que chegou a terça-feira. Na terça-feira, Deus tocou o coração do nosso amigo Fábio, né? E disse assim, deixa Eduardo de folga hoje de manhã. E aí, Fábio atendeu o pedido do Senhor. Tenho a manhã livre, ou sei lá, metade da manhã livre, o que é que eu vou fazer? Como eu estou com um tempo mais livre e eu não estou cansado, eu vou estudar uma matéria pesada. Por exemplo, qual era a matéria que eu achava muito pesada? A discursiva, gente. A discursiva eu achava muito pesada, né? Então, eu fazia o quê? Eu tenho discursivo, vou estudar aqui uma matéria pesada, sei lá, dia 19 do 10, e eu estudei uma matéria muito pesada, que é a discursiva. Show de bola. Aí, pronto, eu trabalhei de tarde, dei aula de noite. Quando chegou a noite, eu estava cansado. Mas eu tinha uma noiva que estava esperando por mim, né, que eu passasse nesse concurso para a gente conseguir casar, que era a minha realidade. E aí, tinha que estudar.
Tinha que estudar. E aí, professor, eu já estudei de manhã uma matéria pesada, como eu já estou muito cansado, eu vou estudar uma matéria fácil. Qual é a matéria fácil que eu ainda tenho aqui no meu ciclo? O ECA. Pronto. Então, dia 19, eu estudei essas duas matérias aqui. Uma foi pesada de manhã, porque eu acordei, estava bem de boa e tal, e estudei. E a outra, como eu cheguei muito cansado, já estava só o pó da cachorra, como eu gosto de dizer, aí a gente, né, pegou uma matéria mais tranquila. Pronto. Quarta-feira. Quarta-feira foi um dia difícil. Quarta-feira eu não consegui estudar. Estudei nada quarta-feira. Não tem problema, a vida segue. Não tem nenhum problema, a vida vai seguir. Tá vendo? Se você não conseguisse estudar na quarta-feira com aquele cronogramazinho de estudo, aquela tabelinha, acabou sua semana. Já era, tá por água abaixo. Então, se na quarta-feira, por exemplo, tinha BNCC e português e você não estudou, pronto, você vai ficar frustrado, você não vai conseguir mais estudar, vai ficar com assunto acumulado e acabou o seu cronograma de estudo. Aqui não, se você falhar um dia, show de bola, a vida vai continuar. Vamos para, né, para quinta, né, para sexta. Então vamos lá, sexta-feira eu acordei um pouquinho mais cedo, como eu estava com a mente fresca, eu estudei uma matéria pesada, que foi o quê? Sei lá, tecnologia. Então na tecnologia eu peguei aqui na sexta-feira. Quando eu cheguei do trabalho, estava muito cansado, mas ainda tinha que estudar, peguei uma matéria tranquila, sei lá, BNCC, certo? Então, vou fechando o ciclo. Sábado, gente, sábado é um dia mais tranquilo. Eu trabalhava de manhã, tarde e noite, mas as aulas eram mais tranquilas, né? As aulas do sábado eram mais tranquilas. Então, dava para eu acordar um pouquinho mais cedo no sábado e estudava português, por exemplo. Então, sei lá, sábado, estudava português. E quando eu chegava depois do último turno, pegava aqui a matéria de didática, pronto, fechei meu ciclo no sábado. Você percebeu que eu estudei todas as disciplinas e ainda passei a quarta-feira sem estudar? Houve um imprevisto na quarta-feira e mesmo assim eu bati o meu ciclo. Então, gente, ó, esse é o objetivo do ciclo de estudo. Pronto, fechei o ciclo de estudo, começa tudo de novo. Aí vem para o ciclo 2 aqui, sei lá, na segunda-feira foi pesado, eu só estudei uma matéria, LDB. Então, você vai preenchendo o seu ciclo. O objetivo é fechar o ciclo de estudo dentro de 7 dias. Certo? Dentro de 7 dias. É o seu objetivo. Por quê? Professor, qual é a vantagem do ciclo de estudo em detrimento do cronograma tradicional? É o que eu estou dizendo. Se você utilizar o cronograma tradicional, se você falhar um dia, já era. Acabou sua semana de estudo, certo? Então, nesse caso, o ciclo vai ser bem melhor. Agora, gente, muitas vezes nós esquecemos de que esquecemos. Né? Nós nos esquecemos de que esquecemos. Como assim? Eu estudo e você vai só estudando, estudando, estudando e vai acumulando conteúdo. E aí, gente? Eu estudava LDB num dia, quando era no outro, eu ficava, meu Deus, o que foi que eu estudei? A gente tem que revisar, gente, né? Valeu, minha amiga, né? Tem que revisar. O que é que a galera faz para revisar? Tira um dia na semana, o domingo geralmente, e revisa tudo. Pessoal, isso nunca funcionou comigo. Eu sempre me dava mal quando eu fazia isso, né? Essa revisão que você faz aí, em um dia da semana específico, vamos supor, eu tiro o sábado para revisar. Aí reviso tudo. Não, não dava certo comigo. O que é que eu utilizei como revisão? Eu utilizei a revisão que eu usava quando eu fiz a prova do mestrado, né? Eu usava a revisão cumulativa. Professor, o que é a revisão cumulativa? Vou mostrar para vocês. Vamos lá aqui para baixo, ó. A revisão cumulativa é o seguinte: imagine que hoje eu estudei língua portuguesa. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Carlos, no caso, a quantidade de dias do ciclo é de acordo com o número de. É, exatamente. Na verdade, no ciclo, minha amiga, não tem dia, tem disciplina, certo? Você não vai colocar no ciclo assim, segunda, terça, não. Você vai colocar as disciplinas, certo? Português, direitos humanos, raciocínio lógico matemático, conhecimentos pedagógicos, você vai distribuir e você tem, né? Você tem a semana para bater essas disciplinas. Para que você consiga estudar. ah, Pelo menos uma disciplina por dia, né? Exatamente, né? No mínimo uma. E se tiver um dia que você fale, não tem problema, você só vai compensar nos outros dias, entendeu? Show? Então vamos lá, professor. Imagine só. Como é que o senhor fazia as suas revisões? Gente, deu muito certo. Eu fui com conteúdo fresquinho na cabeça para a prova, lembrando de tudo bem direitinho. Eu fazia o seguinte: a revisão cumulativa. Professor, mas estudar o que de cada disciplina? O que tem no edital, né?
o que tem no edital. Você vai pegar o edital e vai bater o edital. O seu objetivo é bater o edital. Ou, por exemplo, Alisson, imagine que você comprou o cursinho do Concurseiro Moçoroense. Eu estudei tudo pelo Concurseiro Moçoroense. Tudo, absolutamente tudo. O que é que eu fazia? Eu estudava pelo curso, vamos supor, se Elma trabalhou, sei lá, os autores, sei lá, Piaget, Vygotsky e Vallon. O que é que eu fazia? Eu estudava aquilo que ela trabalhou. Então, eu ia estudando de acordo com o que o professor do cursinho ia passando, certo? Eu seguia o cronograma do cursinho, que, evidentemente, o cronograma do cursinho era com base no edital. Show de bola? Então, se eu tenho 3 disciplinas, eu repito ao longo do ciclo de 7 dias. Exatamente, Nayara. Exatamente. Você vai repetindo. Por exemplo, ó, se você tem 3 disciplinas, dá para você ver essas 3 disciplinas todas, pelo menos 2 vezes na semana. Português 2 vezes, raciocínio lógico 2 vezes e, sei lá, didática 2 vezes. Dá para você fazer um ciclo muito bom. Né? No meu caso, como eu tinha mais disciplinas, eu só conseguia ver uma por semana. Né? Então vamos lá, professor, revisão. Podem mandar mais dúvidas, viu, gente? Se tiver, revisão. Vou pegar a minha disciplina, que é a única que eu consigo trabalhar direitinho. Veja só. Imagine que eu vou estudar a língua portuguesa hoje. Qual é o primeiro conteúdo? Acentuação. Só um exemplo, viu? Acentuação. Então, eu peguei, assisti a aula de acentuação, show de bola, tranquilo. Só que o próximo conteúdo é, sei lá, formação. Ó, formação de palavras. Show de bola. O que é que muita gente faz? Começa a estudar acentuação, aí vai para a formação de palavras e pronto, só isso e tal. E a acentuação gráfica, tu não vai revisar, não? É aí que entra a revisão cumulativa. Pessoal, antes de você ir para a formação de palavras, vamos supor que você vai estudar 1 hora. 1 hora. Antes de você já estudou a acentuação, vai estudar a formação de palavras, o que é que eu fazia? Eu pegava 15 minutos e lia as minhas anotações que eu fiz sobre a acentuação gráfica antes de estudar a formação de palavras. Então, vamos supor, meu primeiro conteúdo foi acentuação. O segundo é formação. Só que quando eu estudar a formação de palavra, eu não começava por formação de palavra. Eu começava pela revisão que eu tinha que fazer de acentuação gráfica. E revisar, gente, não é assistir aula novamente. Revisar é aquela papirada rápida. Pegou o caderno ali, ó. Eu anotei isso, anotei isso, anotei isso, pronto. Né? Às vezes, em 5 minutos eu revisava. Então, vamos supor, o terceiro conteúdo, sei lá, é classes. Classes de palavras. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar classes de palavras e vou começar a estudar classe de palavras? Não, olha. Antes de começar a estudar classe de palavras, eu tenho que pegar 15 minutinhos e revisar acentuação e formação. Tá entendendo por que eu chamo de revisão cumulativa? O quarto conteúdo é sintaxe. Eu vou começar a estudar sintaxe? Não. Antes de começar a estudar sintaxe, eu vou pegar meu caderninho e estudar uma revisãozinha de acentuação, uma revisãozinha de formação de palavra, uma revisãozinha de classe de palavra. Então, toda a vida, gente, que eu ia estudar, eu começava pela revisão. E a revisão, gente, era 10 minutos. Eu pegava meu caderno aqui, ó, isso aqui eu anotei acentuação gráfica, isso aqui eu anotei formação de palavra. Vai chegar um tempo que você já revisou tanto que você já sabe até o que você já anotou na sequência. Aí vamos supor, sei lá, o outro conteúdo é pontuação. Antes de estudar pontuação, o que é que eu tenho que fazer? Pego o meu caderninho, tenho 2 horas para estudar pontuação. Vou tirar 20 minutos dessas 2 horas e vou revisar as anotações de acentuação, vou revisar as anotações de formação de palavras, vou revisar as anotações de classes e as anotações de sintaxe. Aí a próxima, professor, sei lá, é concordância. Já começa, hoje é dia de estudar concordância. Eu vou começar com concordância? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, antes de estudar concordância, eu vou tirar 15 minutinhos e vou ler as anotações de acentuação, vou ler as anotações de formação, vou ler as anotações de classe de palavras, vou ler as anotações de sintaxe, vou ler as anotações de pontuação. Então, gente, é assim que você vai. Todo dia é dia de revisar. É muito melhor do que você pegar um dia na semana e revisar tudo. Todas as disciplinas e todos os conteúdos. Isso não vai dar certo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas questões. O que o senhor acha das anotações durante as aulas? Atrapalha? Não, não atrapalha. Eu acho que é essencial. E eu vou mostrar para você, meu amigo, como é que eu anotava. Eu tenho aqui minhas anotações. Professor, as revisões podem ser ou devem ser questões de prova da banca. Olha só. Se você puder fazer a revisão por questões, ainda é melhor do que pelas anotações, certo? É melhor, é melhor.
Se vocês quiserem, gente, eu envio, mas essa minha planilha é tão feia, tão feinha, vocês vão querer ver um negócio desse todo mal feito? No caso, antes da aula, eu reviso o que estudei na aula do dia anterior, nos conteúdos anteriores. Vamos supor, Igor, vamos supor que você uma do curso pela. Pode sim, Fábio, fica à vontade, irmão, viu? Então, vamos supor, Igor, eu imagino, sei lá, vamos supor que eu estou estudando direito, sei lá, constitucional. Aí hoje, Igor, eu estudei o artigo 1º. Quando for o outro dia de estudar constitucional, em vez de eu ir direto para o artigo 2º, eu reviso o artigo 1º antes de ir para o artigo 2º. Aí, no outro dia de estudar constitucional, eu peguei o artigo 3º. Só que antes de pegar o artigo 3º, eu tenho que revisar o 1º e o 2º, entendeu? Como estudar os conteúdos específicos de disciplinas que não têm matérias bem definidas? Muito bom, irmão. Acho que é excelente dúvida. Como é a disciplina de sociologia, por exemplo? Tenho dificuldade de estudar os específicos da minha disciplina. Luiz Antônio, cara, eu encontrei essa mesma dificuldade, cara. Eu acho que, na verdade, foi o meu maior percalço. Foi estudar os conteúdos específicos de língua portuguesa. Foi minha pedra no sapato. Por quê? Porque o cursinho, ele traz, né, o geralzão que vai cair para todo mundo. O específico é com a gente. Como foi que eu fiz para estudar, Luiz Antônio? Eu peguei os meus cadernos da faculdade, eu peguei os textos que os professores da UERJ passavam, eu tenho tudo guardado aqui em casa, eu tenho uma pasta do 1º ao 8º período. Eu tenho todos os textos. Como o pessoal aqui fica dizendo, não rebola isso no lixo, não rebola. Eu peguei esses textos e eu devorei os textos da faculdade. Eu estudei, por exemplo, concepções de linguagem por Travaglia, eu estudei os textos de Sai Dali, eu li o curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure, enfim, eu peguei tudo que eu vi na faculdade. Então, eu confesso para você, Luiz Antônio, que o meu estudo para o específico foi com base no que eu vi na faculdade, e deu muito certo, né? Porque foi praticamente tudo que eu vi na UERJ. Então, eu estudei pelo material que eu tinha da faculdade, pelo caderno da faculdade e tal. Show de bola? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ah, falando em conteúdo específico de português, no edital não tem, né? Vi o pessoal comentando, eu estava vendo isso daí, que não tinha essa parada específica mesmo, né? Tem não, Gleidson, nem na retificação, estou preocupada com isso. Eu iria pelo da Prefeitura de Mossoró, Lídia, viu? Eu pegaria o específico da Prefeitura de Mossoró e devoraria, porque é o basicão, né? No curso de letras, o basicão é aquilo ali que está, né, na disciplina do concurso de Mossoró, BNCC específica, concepções de gramática, concepções de linguagem, concepções de ensino, variação linguística, enfim, é o basicão. Certo? Pessoal, vocês conseguiram entender a revisão cumulativa? Vamos pegar a revisão cumulativa da disciplina da tia Elma. Foi um anjo na minha vida, tia Elma. Amo de coração. Olha só, Elma, vamos supor que eu vou estudar didática, certo? Aí Elma fez assim. O que é que ela fez? Primeiro dia de aula, ela fez uma introdução à didática. Então, eu só fiz assistir a aula de tia Elma e anotei. Fui anotando lá. Show de bola, professor. Tranquilo. Aí, professor, na segunda aula, tia Elma trabalhou tendências pedagógicas. Eu começo a estudar por tendências pedagógicas? Não. Antes de estudar tendências pedagógicas, o que é que eu fazia? Dava uma lida na introdução de Elma. Aí vamos supor que depois de tendências pedagógicas, Elma trabalhou, sei lá, função social da escola. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar por função social da escola? Não. Antes de começar por função social da escola, eu reviso as anotações da introdução, eu reviso as anotações de tendências pedagógicas. Aí vamos supor que Elma trabalhou também Piaget, Vygotsky e Vallon. Eu começo por eles? Não. Antes de estudar Piaget, Vygotsky e Vallon, eu pego as anotações da introdução, as anotações de tendências pedagógicas, as anotações de função social da escola e só depois eu começo a estudar. Aí a dúvida muito interessante, muito boa que o colega fez aqui. Professor, anotar atrapalha? Depende do modo como você anota. Primeiro, gente, nem tudo precisa ser anotado. Tem gente, eu vejo inclusive nos meus isolados, tem aluno que anota até o soluço que eu dou, né? Tudo não precisa, gente, não precisa. Então vamos lá, o que é que eu fazia? Eu não anotava no caderno, porque no caderno era muito tempo. O que é que eu fazia? Eu estudava pelo online, né? Eu dividia a tela assim, ó. Fazia isso aqui, ó. Dividia a tela.
Ficava metade uma coisa e metade outra. Em uma metade, eu deixava a aula. Em outra metade, eu deixava o meu caderninho de anotação aberto. Professor, você tinha um caderno de anotação? Tinha um caderno de anotação. Vamos lá, como era esse caderno de anotação? Está aqui, ó. Era aqui o meu caderno de anotação. Por exemplo, a professora estava dando aula e eu ia anotando na hora da aula. Tudo isso daqui, gente, eu fiz na hora que eu estava assistindo a aula. Por exemplo, ela disse assim, olha, pessoal, hoje nós vamos estudar a aula de número 1, né? Anotar, vamos pegar, e o primeiro tópico da aula é a diferença entre pedagogia e didática. Aí, o que a professora falava, eu digitava, didática é um ramo da pedagogia, o qual tem como objeto de estudo o processo de ensino. A pedagogia é uma ciência ampla que estuda todo o fenômeno da educação. Então, nesse caso, o que é que eu fazia? Na hora da aula, eu ia anotando isso daqui, né? Rapidinho, a tela dividida, do jeito que eu mostrei para vocês. Metade tinha a Elma falando, o Leonides falando, e metade tinha o meu Word aberto. Eu ia fazendo isso aqui na hora da aula. Então, vamos lá, fazer os esqueminhas, ó. Minhas anotações era tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Como o Libânio vê a didática, por exemplo, olha, para ele, a didática estuda prioritariamente o processo de ensino e aprendizagem. Pronto, eu ia fazendo isso aqui na hora da aula, beleza? Ia fazendo na hora da aula. Pronto, sei lá, Elma ensinou a diferença entre instrução e ensino. Eu anotava. Então, eu fazia isso daqui, por quê? Porque eu transformava em PDF e levava para o meu celular. Onde eu ia, gente, era igual um doido com o celular na mão. Ia para o banco, levava o PDF aqui, ó, estava lá lendo minhas anotações. E aqui eu anotava do jeito que eu entendia, né? Do jeito que eu entendia. Por exemplo, ó, primeiro passo, entender que a educação infantil só pode ser ofertada em turno diurno, enfim. E anotando isso aqui, tudo eu pegava das aulas de Elma e Leonides, então ia fazendo todo esse esqueminha aqui. Essas anotações são minhas, né? Eu estudava por elas, por essas anotações, beleza? Então eu dividia, eu deixava a tela assim, gente, ó, tem esse recursozinho aqui, pronto, ó, ficava metade no Google Meet e metade aqui. Vamos supor, sei lá, que Elma disse assim, Carlos é feio, olha, Carlos é feio. Pronto, anotava na hora da aula. Quando terminava a aula, aí eu dava a organizada, né? Fazia as tabelinhas, mas essa tela dividida era a minha rotina de estudo. Então eu anotava tudo aqui. As anotações, gente, não é perda de tempo, é investimento. É investimento, é o seu melhor método. Como é que eu revisava? Aquele negócio que eu disse para vocês, eu revisava antes de começar a aula, era só vir aqui e ler minhas anotações. Por exemplo, olha, música é um conteúdo obrigatório do componente de arte, mas não é exclusivo. Então, toda a vida que eu estudar didática, eu li isso aqui centenas de vezes, então não tinha como esquecer, certo? Toda a vida eu ia fazendo um esqueminha aqui, então a anotação, gente, é investimento, não é perda de tempo. Agora, existe perda de tempo? Existe. Sabe como é que você pode perder tempo? Quando você vai, né, grifar as leis, né? Pode usar dos monitores, exatamente, né? Então vamos lá, o que é que acontece? Quando você vai grifar as leis, gente, outra coisa, não tem como você estudar, gente, essas matérias LDB, essa parada aí, LDB, esse tipo de coisa, sem você pegar a letra da lei, gente, né? Eu confesso assim, que eu não estou desprezando a aula dos professores, não, mas quando tinha aula sobre LDB, eu nem assistia, gente. Eu não assistia a aula de LDB. Por quê? Porque eu achava que se eu lesse, era muito mais rápido, eu tinha pouco tempo para estudar, então se eu lesse era muito melhor. O que é que eu fazia? Pegava a lei seca, fazia questões primeiro e preste atenção nisso, gente, olha, grife as leis de acordo com o que cai nas questões. Às vezes eu vejo a galera que imprime a LDB e parece, gente, o show da Xuxa, né? Rosa, azul, amarelo, roxo. Gente, quando você grifa, você está direcionando o seu olhar para aquilo. Se você grifou, é como se você estivesse dizendo assim, olha, isso aqui é muito importante. Então, o que é que adianta você grifar tudo? Grife só o que cai nas questões. Como é que eu fazia os grifos na lei? Olha aqui a LDB que eu utilizava na época. Ó, veja só. Tudo que está grifado aí nessa LDB é algo que já caiu nas questões. Eu só grifava na LDB ou no ECA, no BNCC, eu só grifava se um dia eu tivesse feito uma questão que tivesse aparecendo isso. Por exemplo, um dia eu fiz uma questão da IDECAN que disse isso aqui, ó. Atenção, a banca gosta de substituir por preferencialmente, porque diz assim, olha, esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente. Então, o que é que eu dizia? Ó, um dia eu fiz uma questão e lá naquela questão, em vez de dizer predominantemente, ela trocou por
preferencialmente. Aí eu grifava. Eu grifava. Por quê? Porque caiu na questão. Outro dia eu fiz uma questão, ó, e caiu isso daqui. Deixa eu só apagar aqui. Caiu isso daqui, ó. Atenção, a banca gosta de afirmar que é dever apenas do Estado. Por exemplo, olha, a educação, dever da família e do Estado. O que é que a banca vai dizer? A educação, dever do Estado. Ela oculta o família. Beleza? Então, nesse caso, gente, você só vai grifar, professor, e tem um monte de coisa em branco aqui no seu, na sua LDB. É porque eu não vi questão sobre isso. Ou a questão era muito fácil. Por exemplo, ó, caiu um dia uma questão com isso daqui, olha. Apreço à tolerância. A banca vai sempre modificar essas duas palavras finais. Né? Ela vai colocar desprezo à tolerância, por exemplo. Um dia caiu isso daqui, ó. Valorização do profissional da educação escolar. Como foi que caiu lá na IDECAM? Ela colocou valorização do professor, não é do professor, é do profissional da educação escolar, e isso é bem mais abrangente do que só o professor. Show de bola? Professor, o senhor vai fazer isolado português? Vou sim, meu amigo. Os isolados já estão com inscrições abertas, tem presencial e tem online, e eles estão focados apenas, única e exclusivamente na banca FGV, certo? Única e exclusivamente na banca FGV. Então, pessoal, eu acho que é isso, foi o que eu fiz, eu não fiz nada mais do que isso. Professor, qual foi uma coisa que ajudou muito o senhor, né? Por exemplo, ó, um monte de coisa em branco que tem aqui na LDB, gente, ó. E aqui tem um grifozinho em amarelo. É porque um dia isso caiu na questão, né? Ó, um monte de coisa em branco. Um dia isso. E o que está em vermelho é que eu caí na questão. Eu errei, né? Eu errei um dia, por exemplo, a questão sobre isso daqui, olha. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas. Então, um dia eu errei. O que eu errei, eu deixava em vermelho, né? Se você pegar meu ECA, parece uma bandeira comunista, porque é tudo vermelho, eu errava muito questão do ECA, era o meu terror, e graças a Deus não foi cobrado no concurso, né? Enfim, então basicamente é isso. Professor, uma coisa que ajudou o senhor, duas coisas, gente. Eu tenho até receio de falar isso, porque talvez vocês entendam diferente. Primeira coisa que me ajudou, a fé em Deus, né? A fé em Deus. Eu tinha muita fé de que Deus estava vendo meu esforço. Em todos os dias, gente, quando eu terminava de estudar, eu só tinha a noite, né, para estudar. Quando terminava a aula, eu dobrava meus joelhos aqui nessa cadeirinha mesmo, colocava a cabeça nessa cadeira e dizia: Deus, por favor, Deus, honre o meu esforço. É a única coisa que eu peço. Veja eu estudando, honre o meu esforço. Às vezes eu não conseguia dizer isso, às vezes eu só conseguia chorar. Né? Às vezes eu conseguia só. Tinha vezes que eu me ajoelhava aqui e dizia: Deus, por favor, eu entrego os meus estudos em tuas mãos. Veja o meu esforço. Eu não estou lutando só por mim. Se eu vencer, 4 pessoas irão vencer. Né? Eu tinha sempre isso na minha mente. Se eu vencesse, não era só eu que estava vencendo, era eu, a minha noiva, o meu pai e a minha mãe. Então, não era só minha vitória. Se fosse só por mim, gente, eu não teria me empenhado tanto. O negócio é que tem uma família esperando por mim, né? E aqui ao lado, inclusive, né, aqui ao lado tem a foto da minha noiva. Até hoje eu nunca tirei. Tinha foto dela. Quando eu estava muito cansado, né? E é normal, muitas vezes eu acordei aqui com o pessoal: ô, meu irmão, tá cansado, vai dormir e tal. Às vezes eu acordava e dizia: meu Deus, eu tenho que ir dormir. Quando eu ia me levantar, eu via a foto de Flaviano, né? E eu dizia: eu não tenho como, né? Eu não tenho como, porque eu não tenho como descansar agora. Flaviano está esperando por mim, né? Eu tenho que passar nesse concurso. É minha família, é minha noiva que está esperando. A gente vai casar e eu preciso desse concurso, né? Então tem uma motivação, gente. Por exemplo, pode ser seu filho. Coloque a foto do seu filho aí do lado, né? Do seu cantinho de estudo, sei lá, a sua mãe, o seu pai. Professor, minha motivação são minhas contas. Imprime aí a fatura do cartão e coloca aí do lado, né, gente? Coloca aí do lado. Você tem que ter uma motivação. E a segunda coisa que me ajudou muito, gente, foi a atividade física, né? Foi a atividade física. Para quem não sabe, eu corro, né? A corrida é parte da minha vida. Eu gosto muito de correr. Então, muitas vezes, gente, a atividade física era a minha válvula de escape. Professor, e você tinha tempo para ir? Tinha que ter, gente. Né? Pronto, o Fábio viu, não sei se Fábio está aqui na aula ainda, né? Mas Fábio me viu muitas vezes, eu saindo lá do concurseiro: ei, Fábio, eu posso entrar nesse quarto aqui para eu trocar de roupa na salinha? Pode trocar de roupa aí. Eu saía do concurseiro Mossorense, trocava de roupa no concurseiro Mossorense e saía correndo ali igual um louco, né? Fazia 5, 10, 15 quilômetros correndo, né? Porque senão, gente, a gente endoida.
Você endoida. Se você não tiver uma coisa que tire da sua cabeça aquilo ali, você vai endoidar. A gente endoida mesmo, certo? A gente endoida mesmo. Na reta final, eu confesso para vocês que eu não conseguia correr quando foi na semana da prova, porque quando eu ia correr, eu pensava, meu Deus, eu poderia estar estudando. E quando eu estava estudando, eu dizia assim, meu Deus, eu deveria estar correndo para ter saúde. Então, eu não consegui correr na semana de prova. Foi pesado para mim, né? Eu não consegui, só conseguia mesmo estudar, viu? É... Mulher, isso é cachorrada de Fábio, Josiane. Não cai na conversa de Fábio, não. Eduardo, você chegou a pensar em desistir? Cheguei a pensar em desistir. E eu cheguei a pensar em desistir no dia que o edital saiu, né? No dia que o edital saiu, foi o dia que eu mais pensei em desistir. Porque assim, gente, ó, no meu caso, era um pouquinho complicado. Por quê? Porque eu sou professor de cursinho. E eu ensinava a galera que ia fazer esse concurso. Por exemplo, nós temos aqui o Gleidson, que foi meu aluno, o Wagner Medeiros foi meu aluno, né? A galera que era meu aluno, né? Então, vamos lá, o que é que acontece? Eu tinha uma responsabilidade maior, por quê? Porque se eu reprovasse no concurso, o que é que meus alunos iriam pensar de mim? Como é que meus alunos dariam crédito a um professor que fez um concurso e reprovou? Se eu sou professor de cursinho, se eu tivesse reprovado, qual é a moral que eu teria diante dos meus alunos? Então, muitos alunos veem assim, né? Ah, professor de cursinho reprovou no concurso e tal. Eu sei que eu poderia ter reprovado, né? Mas, nesse caso, a cobrança era maior. Então, quando saiu o edital, que eu só vi 2 vagas, eu joguei a toalha, senão eu vou fazer. Eu vou me dedicar ao concurso do Estado, porque com certeza vai ter mais vaga e também vou me dedicar à Serra do Mel, né? Foi meu pensamento. Então, foi o dia que eu mais pensei em desistir. E outra vez também que eu pensei em desistir, nem gosto muito de falar, foi no dia que eu cheguei à casa da minha noiva, né? E aí ela disse que estava sentindo minha falta. Né? Meu filho, eu estou sentindo sua falta porque minha rotina era trabalhar e estudar, né? Então, graças a Deus, Deus colocou ao meu lado uma pessoa muito maravilhosa que compreendia a minha etapa, né? Mas quando eu vi Flaviano dizendo que estava sentindo minha falta, que eu estava ausente, que eu não estava dando atenção suficiente, foi outro dia que partiu meu coração e eu também tive muita vontade de desistir, né? Não, vontade de desistir e tal, mas graças a Deus que eu não desisti, gente, né? Graças a Deus que não desisti. E foi nesse dia que nós perdemos o domingo. Eu trabalhava dia de domingo, né? Eu dava aula dia de domingo, gente. E aí foi nesse dia que eu cheguei para o Fábio, com os olhos cheios de lágrimas, e disse, Fábio, não tenho mais condições de dar aula dia de domingo. Tá pesado, eu não consigo mais dar aula dia de domingo, né? Então, basicamente foi isso. Então, gente, é isso, ó. Eu recomendo muito. Outra coisa, gente, é essencial. Gente, tenha cuidado com o que concurso. Tenha cuidado com o Gran Curso, que são as plataformas de questões. Tenha cuidado com o Tech Curso. Talvez ele está sendo o seu pior inimigo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente, ó, você estuda acentuação gráfica. Vai para o que concurso? Faz 20 questões. De 20 questões você erra 17. O que é que vai gerar em você? Aprendizado? Não, frustração. Professor, se eu faço muita questão no que concurso e estou errando, o que é que eu vou fazer? Para de fazer. Eu parei de fazer. Aí você ficou sem fazer questão? Não. O que é que eu fazia? Eu ia para o YouTube. Vamos lá. Questões comentadas de acentuação gráfica da banca FGV. Apareciam 1.000 vídeos de 1.000 professores fazendo questões de acentuação gráfica. Por quê? Eu errava no YouTube também. Só que lá no YouTube eu sabia por que é que eu estava errando. É diferente no que concurso você erra e muitas vezes fica por isso, né? Fica por isso. O que é que eu fazia? Sei lá, eu errava muito a disciplina de Leonides, né? Que foi outro anjo que Deus colocou aqui no Conselho Moçoroense. Eu devo muito à professora Leonides, né? Várias questões no concurso eu vi o rosto de Leonides ali no papel. Né? O que é que eu fazia? Gente, eu errava muito as questões de Leonides, vocês não têm noção. Eu pegava a parte de Leonides, ia fazer de 20 questões, eu errava 18. Já aconteceu uma vez que eu fiz um simulado dela, eu acertei uma questão, não lembro, eu não esqueço nunca desse dia. Eu acertei uma questão do Leonides, eu fiquei desesperado. Até que eu vi que eu tinha que parar de fazer questões no que concurso. O que é que eu fazia? Sei lá, questões de LDB no YouTube da banca e Decam. Aparecia o professor respondendo, eu dava uma pausazinha, marcava letra B, o professor gabarito, letra D. Aí, o que é que eu fazia? Eu errei, mas agora eu entendi porque eu errei e tal. Enfim, pronto, minha mãe chegou aí, ela acompanhou todo o processo, viu? Pessoal, então, basicamente, é isso. Foi isso que eu fiz para
para passar em primeiro. Ah, a discursiva, gente. Eu fechei a discursiva e eu acho que foi uma das coisas que me fez ficar em primeiro lugar. A discursiva, gente, eu fazia uma por semana, certo? Uma por semana eu fazia a discursiva. Eu escolhia um tema, gente, que estava em alto no curso de letras. Por exemplo, eu chegava lá e dizia: Chicom, meu professor da faculdade, né? Chicom, o que é que vocês estão discutindo aí na faculdade? O que é que está em alta aí na UERN? Ah, está muito em alta, Eduardo, as concepções de ensino de gramática. Eu pegava, colocava um tema, discorra sobre a concepção de ensino de gramática na rede pública de ensino. E aí eu fazia todos os dias, toda semana eu fazia uma discursiva, né? Eu acho que eu fiz tantos temas, meu Deus. Eu tenho ali, eu não sei quantos temas eu fiz, mas eu fiz muitos. Inclusive, o tema que foi da Prefeitura de Mossoró, eu tinha feito duas redações aqui em casa, que foi sobre o texto de Travado. Eu tinha feito duas. Quando eu cheguei na hora da prova, gente, que eu peguei a prova, quando eu vi, eu tinha decorado na cabeça a resposta, né? Ah, isso aqui pro autor é tal coisa. Então foi bem rapidinho, eu não perdi tempo na discussão porque eu treinei em casa. Vamos lá. Eduardo, como foi na hora da prova? Usou alguma estratégia? Usei. Na hora da prova, gente, eu, eu fiz uma oração, né? Eu dei uma paradinha, peguei a prova, não abri, eu baixei a cabecinha ali, estava muito assim, nervoso, né? E fiz uma oração e disse: Deus, o que estava nas minhas mãos eu fiz, agora é com o Senhor. Não tenho mais o que fazer, não. Agora é com o Senhor. Eu só peço que todas as noites que eu adormeci em cima daquele biru sejam lembradas nessa hora. E lembre que tem uma noiva esperando por mim. Pronto. Gente, deu aquele alívio, sabe? Aquele alívio de dizer assim, ó, o fardo agora não está mais em minhas mãos. O fardo não está nas minhas mãos, está na mão do Senhor. Então, o momento de fé, gente, ajuda muito, né? E Deus e ainda foi enviado, gente, uma atribulada no dia da minha prova. Vou contar isso para vocês. No dia da minha prova, na sala, né, ali na entrada, eu estava parado e tinha uma mulher enviada. Não foi por Deus que ela foi enviada, não. Ela, inclusive, eu tenho até medo dessa mulher estar aqui assistindo a aula agora. Se você tiver, minha amiga, me perdoe, viu? Mas eu tenho que contar o seu caso. Eu estava lá, né, na hora da prova, ela olhou para mim, disse, olhou assim para mim e disse assim: Você já é formado? Assim, um tom bem de desprezo, né? Claro, olhou para minha estrutura e tal, menininho, raquítico e tal, disse: Você já é formado? E eu disse: Sou. Ela disse: Você tem mestrado? Eu disse: Tenho mestrado. Ela disse: E doutorado você tem? Aí eu disse: Não tenho doutorado. Ela disse: Eu tenho, eu sou doutora. E deu uma risadinha. Aquilo, gente, na hora me desestabilizou, né? Porque eu vi que ali na minha sala tinha uma doutora. Então ela já tinha muito mais vantagem do que eu. E ali me desestabilizou. Pessoal, quando a gente estava fazendo a prova, o fiscal disse assim: olha, pessoal, faltam 15 minutos para terminar a prova. Né? Faltam 15 minutos para terminar a prova. Essa mulher se desesperou. Botou a mão na cabeça e disse assim: ai, meu Jesus, que eu não terminei nem de fazer e ainda tem a discursível, Sara. E ela, agora ela achou, né? E aí, show de bola, eu tinha terminado já. Quando eu fui passando por de lá dela, eu olhei para ela, bati no mão, dei um sorriso e disse: lascou-se, doutora, e caí fora, né? Acho que essa mulher deve ser puta comigo até hoje. Deixa eu voltar aqui a dúvida do Guerreiro. Duas perguntas. Na discursiva, prevalece o conhecimento da estrutura do texto ou conhecimento da área? Numa prova com tantos conteúdos, por onde começar? Por exemplo, tenho muitas dificuldades em raciocínio lógico. Devo iniciar por ela ou deixar por último? Ô, Luiz Antônio, são duas. A segunda pergunta é mais pessoal, certo? Eu vou responder a primeira. A discursiva, ela preza pelos dois, mas eu percebi alguns colegas que mesmo cometendo alguns errinhos de gramática, ainda tiraram nota máxima, certo? Por exemplo, eu tive um colega do curso de letras, ele cometeu dois erros gramaticais, inclusive um erro foi horrível, foi uma crase antes de um verbo, um erro muito assim, básico, né? Ele colocou uma crase antes de um verbo, e ele tirou 30, certo? Então você dá uma prezada aí no conteúdo, viu, Luiz Antônio? Eu não sei se todas as bancas são assim, mas a IDECAN, ela priorizou mais o conteúdo. E em relação ao que você vai começar a fazer, olha, Luiz Antônio, eu gosto sempre de garantir aquilo que eu domino. Por exemplo, na prova da Prefeitura de Mossoró, eu comecei por português. Por quê, Luiz? Se eu fosse, sei lá, para tecnologias, que era a minha pedra no sapato, se eu fosse para tecnologias, o que é que ia acontecer? Talvez eu achasse difícil, ficasse cansado e eu errasse até as questões de português. Então, eu gosto mais de você começar por aquilo que você já domina. Vamos supor, Luiz, que você ama português, comece por ela. Garanta seus pontos, certo?
Deixa eu ver mais algumas dúvidas que tem aqui. Vamos lá. Carlos, teve uma dúvida antes perguntando se você sugere iniciar pela discursiva ou pela objetiva. Olha só, eu não sei se foi você que fez a dúvida, né? Mas eu, no dia, eu comecei com português. Eu não fiz primeira discursiva, porque assim, quando eu peguei a discursiva, eu vi que em casa eu já tinha feito aquela redação, né? Em casa eu já tinha escrito ali um textinho sobre o conteúdo e tal, enfim, né? Então, já estava lá escrito na minha casa, guardadinho. Então, eu tinha aquele conteúdo na cabeça. Quando eu vi isso, não, a discursiva não vai ser uma dificuldade, vai ser tranquilo para mim. Então, eu fiz português, certo? Eu fiz português. Mais alguma dúvida, gente? Eu comecei pela discursiva, depois fui para específico, português, e depois as demais. Eu ouvi muita gente fazendo isso também, né? Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma dúvida. Você treinava o tempo? Treinava, minha amiga. Outra coisa, é tanta coisa, né, gente, pra gente falar, que a gente acaba esquecendo, mas eu treinava. Eu fazia tudo cronometradozinho, né? Botava o celular aqui ao lado e fazia. O que para mim foi um desespero no começo, sabe, Lília? Eu confesso para você, porque no começo eu nunca bati o tempo, cara. No começo eu nunca bati o tempo. Vamos supor, se eu programava 4 horas, quando eu olhava, tinha 4 horas e 35, 4 horas sei lá, e 20, eu nunca conseguia bater o tempo no simulado. No começo, né? Mas no finalzinho já dava certo, dava 3 horas e 50, 3 horas e 45 e tal, eu conseguia bater. E é muito importante, viu, gente? Muito importante simulado. Você treinava de quanto em quanto tempo você fazia simulado? Toda semana? Sim, toda semana. No que concurso, Lília, tem um recurso que você gera seu simulado por lá, né? Então, eu fazia os simulados aqui do concurseiro moçoroense, é, é, que sempre tinha, né, nas turmas, e eu fazia também os simulados no que concurso. Você consegue, Lídia, organizar o seu simulado lá. Você coloca assim, coloca as disciplinas e os temas que você quer fazer sobre o simulado. Aí ele gera um caderninho para você. No YouTube tem um vídeo muito bom ensinando como você fazer simulado. A própria plataforma, ela gera para você um simulado. Então, geralmente eu fazia simulado sábado à noite, né? O Gleidson usou, né, Gleidson, também? Prof, qual era a sua meta de laudas na discursiva? Ô, Renata, a discursiva aqui na Prefeitura de Mossoró, nós tínhamos a missão de ter no mínimo 35 linhas. Então, eu sempre treinei para 35, certo? Sempre eu treinei para. Eu nunca fiz uma redação com 36 linhas. Eu sempre fazia 35 porque era o mínimo e já era suficiente. Eu dizia assim, cara, não tem para que eu escrever 40 linhas, perder tempo se 35 já resolve. Só que no dia, Renata, saíram todas as linhas, né? No dia é muito diferente, cara. Vocês vão ver, né? No dia da prova, muita coisa acontece fora do que você planejou. Então, no dia lá, eu não consegui fazer em 35 linhas. Eu preenchi todas as linhas. Pessoal, pelo amor de Deus, deixa eu dar essa dica para vocês. Eu não vi se a FGV, ela colocou quantidade mínima de linha, mas deixa eu dizer para vocês, olha, teve uma colega que ela é, assim, excelente, ela acertou 42 questões aqui em Mossoró. 42 de 50 ela acertou. E ela reprovou, sabe por quê? Porque a gente tinha 35 linhas para fazer. 35 linhas. Ela fez 35, só que na linha 35 ela só colocou duas palavrinhas. A banca não considerou como linha. Você imagina como está a cabeça dessa menina agora? Uma pessoa que acertou mais de 40 questões. Então, gente, olha, se a banca diz mínimo 15, você preencha essa 15ª linha pelas chagas abertas, como dizem os mais velhos. Preencha. Não vá colocar só né? Não é só duas palavras, não. Prof, nesse concurso será duas questões discursivas. Explique o processo. Minha amiga, eu confesso que eu não dei uma olhadinha ainda na parte discursiva da FGV, mas eu acho, gente, que é o seguinte: se são duas discursivas
e no mínimo 15, gente, praticamente vai sair a mesma coisa da Prefeitura de Mossoró, porque a Prefeitura de Mossoró era uma questão discursiva só que era no mínimo 35. Então, se você dividir 35 por 2, vai dar basicamente o que vocês vão fazer aí no Estado. Então, não crie muito pânico, gente, pela quantidade de questões, porque a quantidade de linhas, se você fez Prefeitura de Mossoró, a quantidade de linhas vai ser praticamente a mesma coisa. Né? E outra, se eu fosse fazer o Estado, eu iria trabalhar com o mínimo. 15 questões na primeira, 15 linhas na primeira questão e 15 linhas na segunda, ia ser feliz e dar glória a Deus. Né? Não ia fazer, sei lá, toda. Não, preencher tudo, para quê? Né? Ô, Fábio, mas no nosso caso, por exemplo, eu não sei se foi com todo mundo, mas no meu caso foi uma pergunta específica do curso de letras. Eu lembro até hoje a pergunta era assim: descreva o que é ensino produtivo e descritivo para Travaglia. Pronto, era só isso. Se o caba nunca tivesse lido Travaglia, ó, já era, né? Já era. Ela só dava um comando: descreva o que é o ensino produtivo e descritivo para trabalho. Foi, para mim foi. Eu não sei se foi para todos os cargos, né? Foi sobre as concepções. História foi a queda do Império Romano. Ah, então deve ter sido para todo mundo, né? Pois é, pois é. A sorte, gente, é que eu li Travalha no mestrado, né? No mestrado tem um professor que ele gostava muito do Travalha. Era o Chicon, né? O professor Chicon e também a professora Jamara. Eles gostavam muito do Travalha, e aí eu li. E na prova eu consegui usar. A minha em Mossoró era para praticamente escrever a BNCC de Ciências da Natureza. Triste, né? Ali na graduação. Ó, pessoal, se vocês são do curso de letras, deixa eu passar uma dica para vocês. Se há alguém aqui do curso de letras da UERN de Mossoró, por favor, se você vai fazer esse concurso, você ainda é aluno, você vá para as aulas da professora Ubeônia Alencar, e você vá para as aulas de um professor chamado de Gilson Chicon Alves. O concurso está ali nas aulas dele. Se você foi um bom aluno na disciplina de Ubeônia, você vai se dar bem em muitas coisas no concurso. Porque quando eu peguei, gente, o concurso, a prova lá, eu vi muita cara de Ubeônia nas específicas. E também o professor Gilson Chicon Alves, né? Então, pessoal, a graduação bem feita, ela ajuda muito a gente, viu? Sou ex-aluna, mas vou lá perturbar o Chicon, perturbe, viu? Tem muito a oferecer. É maravilhoso. Enfim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, basicamente foi isso. O que eu enfatizo mais, o mais importante é você se desvincular, gente, aí, né, da negatividade, principalmente, gente, eu estou vendo muita negatividade com o concurso do Estado, a galera, não vai dar certo, vai dar certo sim, gente, né? Então, não saia dessa negatividade, corra e faça o seu ciclo de estudo, pelo amor de Deus, não fique estudando aleatoriamente. Pessoal, investe no cursinho, certo? Não estou aqui vendendo meu peixe, né? Não seria errado fazer isso, mas investe, pessoal, no cursinho. Se você tem condições de fazer um isolado de português, faça. Se você tem condições de fazer um isolado de raciocínio lógico, faça. Se só tem condições de assinar a turma, sei lá, assine. Se não tem condição de assinar a turma, tem muita aula no YouTube, estude, gente, uma oportunidade incrível. Ó, pessoal, no dia que você vê o seu nome no Diário Oficial, meu irmão, não tem, eu acho que não existe sensação melhor, né? Não, todos da minha sala, e era minha amiga. Ela cobra muito, né? Mas o que ela cobra cai, então eu gosto. Pois é, gente. Então, e outra coisa, gente, ó. Valeu, minha amiga Stephanie, você é gente boa. Outra coisa, gente, ó, ou só outra dica. Não se prenda muito a essa coisa de hora, não, né? Por exemplo, eu só cronometrava a hora quando eu ia fazer o simulado. Quando eu ia fazer o simulado, eu cronometrava, porque eu queria fazer na prova o mesmo tempo que eu fazia no simulado, né? Então, gente, se você vai estudar, por exemplo, sei lá, português, eu tenho que estudar 4 horas. Quem disse isso? Quem disse que você tem que estudar? Quem disse que quem estuda 40 minutos não passa e quem estuda 4 horas passa? Não, gente. Né? Até porque, pronto, meus estudos não eram muito tempo, não. Era, sei lá, acho que no máximo 2 horinhas, 2 horas e meias,
né? Não, eu nunca, tipo assim, estudei 5 horas, não vou mentir para vocês, eu nunca estudei 5 horas na minha vida, eu nunca estudei 6 horas na minha vida, eu nunca estudei 8 horas, eu nunca, não, né? O meu caso, eu estudava 2 horas, agora, essas 2 horas, elas se duplicavam, porque muitas vezes eu dormia, né, estudando, cansado, gente, né? Então, ficava aqui no birô mesmo, dormia, acordava, aí para retomar depois de tudo que você dormiu, é complicado, né? Mas nunca me matei assim em relação a horas, não. Sempre foi tão simples. Professor, mas você não acha que o fato de trabalhar ensinando com o que você precisa, vamos lá, precisa estudar. Reduz essa necessidade de estudar por muito tempo? Ô, Luiz Antônio, é uma excelente pergunta. A única coisa que eu ensinava que aproveitou foi a parte de gramática, né? Por exemplo, eu não estudei gramática normativa para o concurso de Mossoró. Não estudei, tipo assim, vou assistir aqui uma aula de pontuação. Não, não estudei, né? Mas, Luiz Antônio, eu tive que estudar tecnologias, eu nunca tinha visto tecnologia, eu tive que estudar conhecimentos pedagógicos, eu não ensino conhecimentos pedagógicos, eu tive que estudar a parte lá de BNCC, LDB, PNE, tipo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Então, só foi útil mesmo para mim essa parte de português. Aí, por exemplo, vamos supor, Luiz Antônio, que você, acho que você falou que era de sociologia, né? A parte de sociologia para você vai ser tranquila, cara. Você não vai ter que estudar muito sociologia, porque você já ensina isso, você é formado nisso, mas você, em compensação, vai ter, por exemplo, raciocínio lógico matemático. Aí quebra, meu irmão, porque geralmente é uma coisa que a gente não estuda, né? Então você vai ter que direcionar um foco legal para isso. Mas em relação ao que a gente ensina, cara, é muito de boa, né? É uma preocupação a menos que eu tinha. Português é uma preocupação a menos, né? Então, pessoal, ó, se desprende disso daí de horas, né? Pronto, aqui na LDB tem uma parte que diz assim, que deve-se prevalecer os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos. Pronto, leva isso para o concurso. O que é que adianta estudar 2 horas, sei lá, olha no celular, ô pessoal, pelo amor de Deus, eu ficava doente. A gente às vezes fazia, né, um grupinho ali, vamos estudar, fazia um grupinho, e quando eu via um no celular, ô pessoal, ô, gente, às vezes você só tem uma horinha para estudar, ainda vai perder tempo com o celular. Pelo amor de Deus, gente, renuncie, né? Renuncie o celular um pouquinho. Às vezes é tão fácil você passar uma hora vendo rios, né? Mas não consegue passar uma hora ali estudando. Essa pedrinha de raciocínio lógico matemático é o que está me preocupando. Não, meu amigo, olha só. Eu entendo a sua preocupação e talvez eu também teria ficado um pouquinho desesperado quando eu vi esse raciocínio lógico no edital, né? Se eu fosse fazer o concurso. Eu confesso que eu ia ficar um pouquinho desesperado também. Só que é aquela coisa, não tem como evitar. Olha, entenda, minha amiga, que não vai ser difícil só para você. É porque às vezes a gente se cobra como se a gente fosse único e exclusivo. Raciocínio lógico é difícil, mas não é difícil só para você. É difícil para todo mundo. Todo mundo vai ter dificuldade em raciocínio lógico. Não é que você vai errar as questões e todo mundo vai fechar. É difícil para todo mundo. Gente, tá todo mundo no mesmo barco. Titanic, o nome, certo? Tá todo mundo no mesmo barco. Então vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil para todo mundo. O que é que eu faria? Cara, eu falaria com algum professor de raciocínio lógico e dizia assim: olha, desse edital aqui, me digam o que é que, pelo amor de Deus, cai. Porque vocês sabem que muita coisa que tem no edital não cai. Eu digo, o que é que cai aqui? Pronto, estudaria só aquilo, né? Pois é, o Gleidson está certíssimo, está coberto de razão. Show de bola, meus queridos. Pessoal, tem mais alguma dúvida assim, que vocês gostariam de perguntar? Carlos, como você compreendeu essa proposta de duas questões discursivas? Eu acho que serão duas perguntas, né? Vocês terão dois espaços ali para responder. Um espaço para a primeira questão e um espaço para a segunda questão, né? É igual no mestrado. No mestrado, quando a gente vai fazer a prova, são duas perguntas, né? Eu lembro que são duas perguntas, uma pergunta e outra pergunta. Então, tem que escrever sobre as duas. Eduardo, você leu o edital? Rapaz, a coisa mais importante. Ó. Rapaz, tem que ler o edital. Tem que ler o edital, viu? Tem que ler. Porque, por exemplo, a galera muitas vezes vai estudar português e sai, sei lá, compra um curso e sai estudando. Nem sabe se aquele curso contempla o edital, né? Contempla o edital.
Não, da luz, eu não consigo. Essa parte discursiva eu não consigo pegar, mas eu creio, né, Fábio? Eu acho que a discursiva vai ter no curso, né, Fábio? No curso para professor, né? Professor, sobre o isolado, vai ser todos os sábados? Sim, né? Todos os sábados. Como você lidou? Acho que é a pergunta mais difícil, Joana, que você poderia me fazer, minha amiga. A pergunta mais difícil. Como você lidou com a ansiedade durante o estudo? Eu acho que eu não sou exemplo para isso, viu, Joana? Eu não sou exemplo para isso, porque eu sofri muito, minha amiga. A ansiedade foi minha maior vilã. Agora, o que eu fiz para aliviar a ansiedade? Primeiro, eu procurei ajuda, né? Eu procurei ajuda, eu recorri a um profissional de saúde. Eu precisei me tratar. Eu já estava ao ponto, Joana, de dormir e sonhar ensinando, dormir e sonhar dando aula, dormir e sonhar respondendo uma prova, dormir e sonhar com a questão, né? Eu já estava nesse ponto. Então, primeiro eu tive que procurar ajuda profissional. E segundo, a corrida, uma caminhada, a academia ajuda muito. Então, foi o que me fez, né, vencer a ansiedade. Vencer não, né, amenizar, porque eu não venci. Eu venci depois que eu passei no concurso. Aí as coisas foram acalmando, até parei de ir para psicóloga, né? Hoje eu não vou mais, estou muito bem mentalmente, parei de ir. Foi um erro, né? Deveria continuar. Quais os conteúdos que mais caem em português na FGV? Oh, excelente pergunta, Pedro, viu? Primeiro, sem sombra de dúvida, a interpretação de texto. Se eu tivesse de dizer só um conteúdo para você estudar, seria interpretação de texto. Segundo, pronomes e semântica. Pronomes e todos os conectivos, conjunções, pronomes, preposições, eles gostam muito de trabalhar semântica, o sentido, beleza? Muito, muito semântica, né? É, tirando os feriados, né? O horário vai ser um é de 2 às 4 e o outro acho que é de 6 ou é 7, não sei, eu ainda tenho que ver com o Fábio, né? É muito solitário, isso é difícil, parece que está abandonando tudo e todos. Aí quando você vê a família reclamando, por exemplo, minha mãe está aqui assistindo uma aula, né? Às vezes minha mãe me mandava mensagem e eu de coração partido dizia, mãe, ó, não posso falar agora com a senhora, já já eu respondo, e não respondia, não respondia, né? Não respondia. Porque, enfim, é complicado, é solitário. Gente, sem contar com as pessoas que torcem contra a gente, né? Ó, por exemplo, uma coisa que eu passei foi no aulão da UERN, né? Fábio há de lembrar desse aulão aí. A gente teve um aulão para o concurso da UERN. Acho que foi, não sei se foi da UERN, né? Mas a gente teve um aulão, e aí eu fui pro aulão. Quando eu cheguei lá ao aulão, tinha uma senhora na porta. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu não sei como é o nome dela. Nunca vi aquela mulher na minha vida. E ela estava na porta lá da entrada. E ela olhou para mim e disse assim: Carlos Eduardo, né? Eu disse: é. Aí ela olhou para mim e disse assim: você está se achando, né? Na sua cabeça você vai passar nesse concurso. Mas pode ter certeza que eu já fiz de tudo para você não passar. Você não vai passar nesse concurso. Pessoal, para uma pessoa que já está desestabilizada, que já está ansiosa, que já está se cobrando ao extremo, né? Não tem coisa que só acontece comigo, né? Eu disse assim, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu reprovar no concurso, tenho do Estado. Eu garanto a senhora que eu vou continuar estudando. E entrei, eu já fiquei desestabilizado com o aulão. Eu não sei nem se aquele aulão prestou, né? Eu nem sei se aquele aulão prestou. E aí, eu nem sei se os alunos gostaram da minha aula naquele dia, porque eu fiquei abalado 100%, né? Abalado 100%. Cheguei em casa, orei, pedi graça a Deus, misericórdia, Senhor. E, pessoal, se ela fez alguma coisa para mim, recaiu sobre ela, porque eu passei em primeiro lugar, né? Se ela fez alguma coisa para mim, ajudou, né? Ajudou, porque não me atrapalhou, não, né? Tem muita gente ruim no mundo, cara. Tem a cada 10, 5 é na maldade, né? Complicado. Ó, olha minha mãe dizendo aqui, Cláudia Regina, minha mãe, às vezes passava 24 horas sem se falar, só pedia a benção antes de dormir. Mãinha, benção, tchau, né? Era basicamente isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, pode perguntar, não tem besteira não. Pergunta aí o que vocês quiserem. Relacionamento, gente, vocês acham que o relacionamento atrapalha no concurso, né? Será que o relacionamento atrapalha? Professor, dá para namorar e passar em concurso? Dá para namorar e passar em concurso. Depende de quem está ao seu lado, né?
Escolha bem, gente. Escolha bem o seu parceiro. Não se apresse, gente, né? Não tenha pressa. Escolha pessoas parecidas com o seu objetivo. Não tem gente que diz assim, não, ó, dá certo, é totalmente diferente de mim. Gente, pode dar certo, mas dificulta, né? Né? Não é não, Fábio? Rapaz, eu vou armado para essa posse, viu? É o jeito. Professor, estou tentando comprar o curso ao caso. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Fale mais sobre a questão discursiva. Falo sim, Pedro. É alguma dúvida específica, meu irmão, que você tem assim? Professor, a minha dúvida é essa e tal. Você tem como especificar assim, algo que você tem dúvida? É uma estratégia de estudo? É algo? Ah, a estrutura. Olha só, Pedro. Como foi que eu fiz a estrutura, cara? A estrutura da minha discursiva. Rapaz, eu tenho minha discursiva salva aqui. Depois eu posso mandar para o Fábio, viu? Para o Fábio disponibilizar para vocês. Eu tenho minha discursiva salva aqui. Olha só, Pedro. Eu fiz a discursiva tal como se faz a introdução da redação do Enem. Por exemplo, ó, eu lembro decorado o que eu escrevi. A minha questão, Pedro, era assim, ó. é, Descreva o ensino produtivo e descritivo para Travaglia, certo? Como foi que eu comecei? Eu coloquei assim, olha, é, o linguista brasileiro Marcos Bagno afirma que as aulas de língua portuguesa estão geralmente centradas na gramática. Como malefício advindo disso, tem-se a redução do ensino de português a meras nomenclaturas gramaticais. Se opondo a isso, Travaglia propõe como solução a essa problemática o ensino descritivo e produtivo. Este texto tem, portanto, como objetivo elencar as principais características dessas duas metodologias de ensino. Pronto. Então, no primeiro parágrafo, eu dei uma contextualizei e joguei a tese dizendo que eu ia falar sobre isso, né? Dizendo que eu ia falar sobre dizer o que era o ensino produtivo e descritivo. Então, eu fiz mesmo como se fosse uma redação do Enem, o primeiro parágrafo. Aí, o segundo em diante, não. Por exemplo, o segundo em diante, segundo trabalho, o ensino produtivo, diz respeito à possibilidade do professor. Então, eu fui dizendo o que é, né? E no final, eu retomei o que eu disse no começo. Eu disse, portanto, tal como se afirmou introdutoriamente, para solucionar a redução da língua portuguesa às nomenclaturas gramaticais, propõe-se o ensino produtivo e descritivo. Estes são melhores, por isso, por isso, por isso. Então, só fiz retomar, beleza? Então, a introdução eu fiz contexto, tema e tese. Show. Contexto, tema e tese. E aí, o primeiro parágrafo, eu coloquei o segundo parágrafo, eu coloquei a primeira pergunta, no terceiro parágrafo, eu coloquei a terceira pergunta, e o quarto parágrafo eu concluí, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professor, como lidar com o pessimismo e a sensação de incapacidade no decorrer dos estudos? Entenda, minha amiga, que 99% disso que você está sentindo é mentira da sua mente. É só ansiedade. É só mentira da sua mente, né? Comece a fazer aquelas perguntas. Espera aí, essa matéria, ela está sendo difícil só para mim? A resposta, não. Espera aí, eu estou estudando? Tô. Tem gente que vai fazer esse concurso que não vai estudar? Tem, né? Eu estou à frente dos concurseiros? Estou. Eu estou estudando, né? Sei lá, Deus é justo? Ele está vendo eu estudar? Tá, Deus é justo. Deus recompensa aquele que estuda? Recompensa. Então, essas perguntinhas são muito boas, viu, minha amiga? Muito boas. Vamos lá. Professor. Ô, Natália, olha só, minha amiga. A discursiva de matemática pode ser parecida com o que aconteceu aqui em Mossoró. Pode ser um problema para vocês resolverem em forma de texto. Eu acredito que seja isso. Seja um problema para ser resolvido em forma de texto. O Gleidson disse isso daí, olha. Pode ser uma resolução de questões. É um problema, vai dar um problema para você resolver em forma de texto. Ô, Joana, como lidar com a procrastinação durante o estudo? Ô, Joana, eu confesso que na situação em que eu me encontrava, eu não tinha como ter procrastinação, não tinha como.
Era quase impossível, assim, na minha rotina, sabe? Porque eu acho assim, Luana, que muitas vezes quem mais tem tempo para estudar é quem mais empurra com a barriga. E quem menos tem tempo valoriza aquele pouquinho de tempo que você tem. Então, no meu caso, eu passava o dia todo trabalhando, como o Fábio disse, né? Olha, eu trabalho aqui no Concurseiro Mossoense, eu trabalho no CT Concurso, trabalho no CT da Aprovação, eu estava gravando uma aula por Probatos, eu ainda tive que assumir 4 turmas aqui no concurso que não eram minhas. Peguei minha gente, foi uma loucura, viu? Eu não sei como é que eu não saí daqui direto para São Camilo, não. Mas eu só tinha como estudar à noite, eu não tinha como estudar de manhã, eu não estudava de manhã, eu não estudava de tarde, eu não estudava, né, até 10 horas da noite, eu só tinha como estudar depois dos 3 turnos de trabalho, ou seja, eu começava a estudar mais ou menos 10h30 da noite, e aí entrava pela madrugada, então não tinha como procrastinar, não, né? E para ver aí, para mostrar, para acabar a vontade de procrastinar, é o que eu disse, a estratégia que eu utilizava é que eu colocava foto, eu coloco a foto da minha noiva aqui ao lado, né? Tem a foto da minha noiva aqui ao lado, né? Inclusive eu estou olhando para ela. Então, sempre que eu pensava em fazer corpo mole, sempre que eu pensava em não estudar, eu olhava para ela, né? E aí eu pensava, meu Deus, ela está me esperando e tal. Eu tô esse tempo aqui estudando, ela acredita que eu vou passar, então é por nossa família e tal. Inclusive, deixa eu até mostrar a foto aqui, ó. Mostrar para você direitinho. Tá aqui, ó. Essa foto ficava sempre ao meu lado, né? Então, sempre que eu tinha vontade de desistir, tá aqui a foto. Eu imprimi, foi impressa mesmo na impressora, e eu coloquei aqui na parede. Eu dizia, eu não posso desistir, porque não é só por mim. Tem a galega me esperando. Né? Então, eu tinha muito medo de... Não é medo, gente, mas você imagina só, uma pessoa que está prestes a casar, passar em um concurso não é bom, não? Isso iria contribuir para o meu casamento? Claro que ia. Então, eu direcionava todas as minhas forças para isso, né? Quando eu pensava em desistir, eu olhava para ela aqui e aí vinha aquele gás para estudar. Professor, você é um guerreiro, esse momento está sendo muito inspirador. Muito obrigado, minha amiga. Fico muito feliz, viu? Em breve você vai estar dando esse mesmo testemunho. Eu trabalho o dia todo e estudo à noite. É muito difícil. Cláudia. É muito difícil, né? Às vezes eu ficava um pouquinho. Viu, minha amiga? Já estou gastando. Às vezes eu ficava um pouquinho, desculpa a palavra, né? Puto de raiva com alguns colegas, por exemplo, que trabalhavam, tipo, trabalhava manhã e tarde. E tinha, sei lá, de 7, a partir de 6 horas da noite estava livre, né? E os caras não estudavam porque diziam que era muito puxado. Meu irmão, eu trabalhava, começava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite. Gente, eu começava meu turno de manhã, terminava de 10 horas da noite. Era meu turno, né? Quando era no concurseiro, às vezes eu terminava mais cedo, porque no concurseiro a aula é até 9 horas, né? Então, até 9 horas, eu era quando era aula no concurseiro, era o céu para mim, que eu sabia que de 9 horas eu terminava, e aí dava tempo de fazer umas flexões aqui no quarto, fazia muito flexão, no apoio de mão, né? Flexão para despertar para estudar. Já pode agendar o consignado em nome de Jesus. Deus me livre de consignado, porque eu tenho mais nojo é de dever. Eduardo, vai trazer uns dançarinos da China para o casamento dele. Vai ser no civil, homem. Vai ser no civil. Ei, professor, cadê o bolo de pote que você prometeu para quem fosse? Ei, rapaz, que conversa é essa? Eu não me lembro disso, não. Eu prometi, foi? Foi? Fala, meu Jesus. E agora, como é que eu vou pagar? Já que tinha aluno. Não, eu não me lembro disso, não. Na posse eu levo, gente, um bolo para vocês. Ave Maria. Na hora vai ter gasto. Não é, não? Pois é isso, pessoal. Eu, ele disse que ia dar bolo assim que passasse. Fala, meu Deus. Dica de sequência lógica para o estudo de língua portuguesa. Mostra, meu irmão. Primeiro conteúdo que você deve estudar: interpretação de texto. Eu vou pensar aqui na FGV, viu, Pedro? Eu não estou falando de todas as bancas, não, viu? Falando da FGV. Vamos lá. Primeiro conteúdo que eu iria estudar com força: interpretação de texto. Ia estudar com força interpretação de texto. Segunda coisa que eu iria estudar, a parte de morfologia. Só, Pedro, que eu não estudaria tudo de morfologia. Eu focaria em verbos, conjunções e pronomes. Pronto. Ó, primeiro, interpretação de texto. Segundo, eu iria para morfologia. Focando em quê? Verbos, conjunções e pronomes.
Depois, Pedro, eu iria para a sintaxe. Não estudaria tudo de sintaxe. Eu estudaria os tipos de sujeitos e a diferença entre complemento e adjunto. Sintaxe do período simples, isso. Então, vamos lá. Interpretação, morfologia com pronomes, conjunções e preposições, né? Verbos também. Aí, sintaxe, eu iria para tipos de sujeito e a diferença entre complemento e adjunto. Pronto. Sintaxe do período composto, Pedro, eu pegaria aquela parte de orações subordinadas. Eu não estudaria as coordenadas, não. Eu só estudaria orações subordinadas. Pronto. Principalmente as orações reduzidas. E a banca FGV ela adora fazer isso aqui, olha. Reduz a oração, desenvolva a oração. Pronto. Estudaria crase, certo? Estudaria crase com força, né? Ah, professor, mas o edital não deixa claro, mas tem na discursiva, né? Então, eu estudaria crase e estudaria os processos de referenciação, anáfora, catáfora e deito. Pronto, já é suficiente para ser feliz. Ah, o Gleitos falou aí agora, né, cara? Eu não sei se deu para anotar, viu, Pedro? Se eu tivesse sido muito rápido, cara, tu diz aí que eu passo o bizu aqui novamente, não tem estresse. Mas acho que deu, né? Anotou, né? Então, guerreiro, se você seguir isso daí, Pedro, dá para pegar, viu? Dá para pegar tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, interpretação. Segundo, morfologia. O que é que eu vou estudar em morfologia? É tudo? Não. É o quê? Verbo, conjunção e pronome. Olha, meu Deus, olha essa menina de Deus. Ó. Lília colocou aí, ó. Pronto. Ô, menina, gente boa. Lília é de letras, né? Também, minha amiga. Se eu não me engano, é. Letras, achou de bola. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Manda aí, rapaz, acho bom responder, viu? Sua mãe te vendo. Aí, mamãe. Agora venda. Interpretação de texto. Eu vou dar uma dica, Lucas. Olha só. Não adianta, Lucas, você. Pedro Lucas. Lucas. Não adianta você pegar e assistir aula de teoria de interpretação de textos. Não vai ajudar você, cara. Não adianta você ficar vendo, por exemplo, o professor falar meia hora sobre interpretação de texto. A dica que eu daria, responda a questão. Interpretação é coisa que você vai estudar por meio da resolução de questão. O BIJU, a FGV não trabalha com textos longos. Não, ela não vai dar um textão. Ela coloca uma frase curtinha e você vai ter que interpretar aquela frase. Por exemplo, ela coloca a frase do Rui Barbosa, né? Se a lei é injusta com o meu inimigo, também será comigo, né? Então, tipo isso, né? Então, ela vai pedir que você deduza o que o autor quis pensar, uma outra interpretação possível e tal, né? Então, você está indo pelo caminho certo, se você está fazendo isso. Está indo pelo caminho certo. E aí, gente, mais alguma dúvida? Cara, cai frases, né? Assim, tipo, frases de texto literário para você interpretar. Mas não é o foco 100% não, certo? Não é o foco 100% não. A FGV, ela gosta muito de trabalhar com ditos populares, com, enfim, com raciocínios dedutivos, esse tipo de coisa. Ironia, exatamente, né? Eu lembro que caiu. Pronto, ó, uma boa prova. Se vocês quiserem responder uma prova excelente da FGV de língua portuguesa, naquela prova está o perfil da FGV. Vocês procurem a prova do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Acho que foi, eu não sei se Fábio está aí ainda. Foi em 2021, foi Fábio? Não lembro. Ou foi 2020 ou foi 2021. Foi 2021. Aquela prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ela é a FGV, né? Foi a FGV que fez, e ela fez o perfil dela ali,
né? Então, se você assistir, se você pegar aquela prova e responder, prova do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte de 2021. Tem uma questão lá de interpretação de texto, caramba, muito boa. Tem questão sobre pronome, tem questão sobre interpretação de texto, tem questão, é o perfil da FGV. Sobre figuras de linguagem, se você vai estudar todas, não faça essa recomendação. Você vai estudar, por exemplo, as que mais caem: metáfora, metonímia, hipérbole, paradoxo, pleonasmo, você vai estudar prosopopeia, você vai estudar catacrese, você vai estudar elipse zeugma, basicamente isso. Não precisa, por exemplo, não vai cair a literação, a sonância, muito difícil, né? Flávio, sai da Polícia Civil pensando que tinha acertado 15 questões de língua portuguesa. No gabarito foi só 7. Acontece, Flávio, nas melhores famílias. FGV é carrasca, viu? E aí, gente, mais alguma dúvida? Valeu, Gleidson. Obrigado, meu irmão. Eu acho que a gente fica por aqui, gente. E, eu gostaria só de trazer uma palavrinha final para vocês. São dois versículos, certo? Que eu usei muito na minha preparação. Primeiro versículo, Salmo 126, versículo 5, diz assim: Aquele que planta a semente chorando, colhe os frutos com pulos de alegria. Pessoal, quem estuda, planta a semente chorando. Não é não. Se eu contar quantas vezes, gente, muitas vezes eu me ajoelhei aqui, não conseguia nem orar. Por exemplo, Senhor, e o choro descia, né? Então, ó, a Bíblia nos faz uma promessa: aquele que planta a semente chorando, colhe os frutos com pulos de alegria. Segunda promessa que a Bíblia nos faz, Provérbios, capítulo 16 e versículo 3. O que é que tem lá em Provérbios, capítulo 16 e versículo 3? Diz assim: consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Oh, coisa linda, gente, ó, consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Gente, consagre os seus estudos a Jesus, né? Aquilo em que você crê, consagre, gente, né? Ó Deus, tu sabe, eu passo o dia trabalhando, eu já estou tão cansada. Esse concurso é minha última esperança. Eu estou contando com essa aprovação. Senhor, pense naqueles que dependem de mim. Lembre, Senhor, de cada segundo que eu passei estudando. Consagre, porque a Bíblia faz uma promessa. Não sou eu que estou prometendo isso a você. Não é Carlos Eduardo, é o Senhor. Ele disse lá em Provérbios 16:3: consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então faça isso, gente, né? Tome posse dessa promessa que tem na palavra do Senhor e seus planos darão certo. No mais, pessoal, conte comigo. O meu Instagram é Prof. Carlos Eduardo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Se um dia precisar conversar, estou sempre à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, né? Esse dia até um colega reclamou: ô, Carlos, mandei uma mensagem já faz 3 dias e tal. É porque a rotina é tão puxada, mas eu sempre tiro um tempinho para responder, viu? Um abraço, meus queridos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e eu creio na vitória de vocês. O que eu estou fazendo aqui hoje, em breve vocês estarão fazendo, viu? Um cheiro no coração, foi um prazer e saiba que vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. E se for ter festa, lembre do professor de português, chame o professor de português. Ah, professor, mas eu sou de outra cidade. Rapaz, eu gosto tanto de viajar que eu arrumei uma mulher fora, né? A minha mulher é de Capuí, tá vendo como eu gosto de viajar? Então, viajar não vai ser um problema, certo? Pode me chamar. Ah, professor, é porque aqui em casa tem pouco talher, eu levo uma colher no bolso, não tem nadinha. Professor, aqui em casa tem pouco copo, eu levo um descartável, certo? Então, não se preocupe. Eu acho que é Salmo 126 e versículo 5, viu, minha amiga? Valeu, pessoal. Um abraço, viu? Eduardo, meu amigo, Diga aí, tá me guerreiro. ouvindo aí? Na hora. Meu amigo, muito obrigado aí. Sucesso total. Eu acredito que quem ficou até o final foi muito proveitoso. Agradeço demais a parceria de sempre. E é isso aí, galera. Bora estudar, bora se dedicar. O concurso da gente chama muita gente, certo? Inclusive, Eduardo, eu vou até impugnar aquela parte do edital que elimina os candidatos após a Ah, eu nota vi isso de aí, dado cara. possível, porque existe uma lei estadual que diz que não pode fazer.
É, né? certo? Então, a gente vai fazer esse pugnação, enfim. Então, galera, é hora de estudar. E mais uma vez agradecer, Eduardo, pela parceria de sempre aqui com a gente. Valeu! Valeu. Valeu, meu irmão. Um abraço, pessoal. Até a próxima, viu? Qualquer coisa, ó, pode procurar aí no Instagram. Vai ser um prazer ajudar, viu? Eu vou mandar aqui para. Ô, Fábio, eu mando para você, né? O cronograma aí do estudo, aí você dá a ajeitada e disponibiliza para a galera, né? Pode ser assim? Isso, você pode mandar para mim. Aí, quando a gente for subir no canal do YouTube, eu linko e a pessoa já baixa direto lá pelo Ah, YouTube. show de bola. Perfeito, então. Tranquilo. Valeu. Valeu, vou para a gravação antes que eu esqueça. Ah.